Bom, galera, bem-vindo ao canal. Essa é a nossa primeira aula do curso de resolução de treliças, tá certo? Bom, essa aula ela vai tratar basicamente aqui sobre noções básicas de trigonometria, que é a chave aí para a resolução de treliças. Posteriormente, teremos mais 3 vídeos, tá? Onde fala sobre a resolução pelo método dos nós, método das seções ou de Ritter, como muitas pessoas também conhecem, e algumas dicas importantíssimas aí para resolver treliças. Trigonometria, ela é o estudo da matemática responsável pela relação existente entre os lados e os ângulos de um triângulo, tá certo? No nosso caso aqui, que nos importa são os triângulos retângulos, ou seja, que formam ângulos de 90 graus, e eles são representados pelas relações de seno, cosseno e tangente. Então aqui, ó, temos um exemplo aqui de uma estrutura de uma treliça, tá certo? E se reparar, traçando essa linha imaginária, a gente consegue perceber que existe a formação aqui de diversos triângulos com o ângulo aqui de 90 graus, que é o que para a gente resolver treliça, tá certo? Então, olha só, se a gente desmembrar isso aqui em outro tipo de análise de figura, a gente vai ver que ele é formado aqui por diversos triângulos, tá certo? Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar. Bom, a primeira coisa é saber identificar quem são os lados de um triângulo retângulo, tá certo? O lado maior que nós temos é chamado hipotenusa, tá certo? E ambos os dois lados são os catetos, tá bom? Como é que a gente consegue definir isso aí? Os catetos são os dois lados do triângulo retângulo que formam justamente o ângulo de 90 graus. Então, se a gente perceber, esse ângulo de 90 graus aqui, ele está sendo formado por quem? Pelos catetos. Então, olha só, dessa forma a gente consegue visualizar a formação do ângulo de 90 graus, tá certo? Então, esses são os catetos, tá certo? E fechando aqui para formar o triângulo, nós temos a hipotenusa. Bom, sabendo que a hipotenusa é o maior lado do triângulo e que os catetos são os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, nós temos mais uma questão aí. Os catetos eles são divididos, subdivididos aqui em cateto oposto e adjacente. Então vem a grande questão, como que a gente pode analisar e definir quem são esses catetos, quem é o oposto e quem é o adjacente, tá? Não existe uma regra fixa para se determinar a posição dos catetos em relação ao tipo, se ele é oposto ou se ele é adjacente. Por quê? Porque essa análise ela vai depender do ângulo em questão, tá certo? Esse ângulo de 90 graus é conhecido, então a gente também vai ver como é que a gente descobre o valor desses outros ângulos aqui que são formados, tá certo? Esses complementares. E a análise, o cateto oposto e o cateto adjacente, eles vão se alternar aqui em relação ao ângulo que a gente está analisando, tá certo? Vamos lá. Se nós temos aqui, no caso, esse triângulo retângulo, tá certo? O primeiro passo é determinar o ângulo a ser analisado. Então, nós temos que escolher aqui um ângulo. Por exemplo, vamos escolher esse ângulo, tá certo? Aqui, ó, o ângulo alfa, tá certo? O segundo passo vai ser definir os catetos. Para isso, eu peguei uma definiçãozinha aqui de adjacente, tá? O que diz? Que adjacente é posto ao lado, junto, pegado, situado em local próximo, confinante, contíguo, vizinho. Então, a gente pode, em cima dessa definição do que é adjacente,
a gente olhando para os dois catetos, a gente já consegue definir, olha, esse cateto aqui se encaixa nessa definição. Por quê? Porque em relação ao ângulo, sempre lembrar aqui, ó, ângulo a ser analisado. Nós estamos analisando por esse ângulo. Então, esse cateto, ele está posto ao lado, ele está junto, ele está pegado, ele está exatamente do lado. Olha só, ele passa aqui, ó, ele está colado, ele está junto do nosso ângulo. Então, obviamente, esse vai ser o cateto adjacente. O outro, obviamente, vai ser o cateto oposto, porque se a gente parar para analisar, ó, ele está no lado oposto ao ângulo que a gente está analisando, tá certo? Bom, então a gente entra na questão das relações trigonométricas, tá bom? Quais são? Nós temos aqui, ó, seno, cosseno e tangente. O que é o seno? É o nosso cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, o adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Eu vou ensinar para vocês uma regrinha para que vocês não se esqueçam dessas relações, para que vocês se lembrem, sempre quando estiverem resolvendo qualquer estrutura que envolve, ou qualquer outro tipo de questão que envolve essas relações trigonométricas, para ficar de fácil memorização. Pegamos aqui, ó, a primeira letra, primeira sílaba, primeira letra de cada termo, tá certo? Pegamos o S do seno, o O do oposto e o H da hipotenusa. Então formamos uma sigla de SOH. E faremos isso com os demais termos, tá certo? Aqui, ó, peguei o C, o A de adjacente, o H da hipotenusa e a mesma coisa eu fiz aqui com a relação da tangente. Então, nós temos essas três siglas, tá certo? O que a gente vai fazer com isso? Pode parecer uma regrinha boba, meio imbecil, enfim. Desde o dia que eu aprendi essa regrinha, eu nunca mais esqueci e vou confessar que eu uso até hoje para me lembrar das relações trigonométricas, tá? Se a gente botar essas três siglas alinhadas, a gente consegue formar uma frase que diz o quê? Só H caga à toa, né? Pode parecer engraçado, meio bobo, só que se você conseguir decorar essa regrinha, você jamais vai esquecer dessas relações trigonométricas. Por quê? Ó, só H caga à toa. Então você pega aqui, ó, o só H, você tem que o seno é a relação entre quem? O cateto oposto sobre hipotenusa. Esse aqui você já tem o cosseno, que é o adjacente sobre a hipotenusa, e aqui a tangente, que é o oposto sobre o adjacente, tá certo? Então vamos lá. Nós temos mais um exemplo aqui de um triângulo. Temos aqui o ângulo alfa, o cateto adjacente, porque ele está posto junto do ângulo, e o cateto oposto. Eu coloquei aqui os valores em metros de cada cateto, tá certo? Cada um medindo aqui 1 metro. E como é que a gente faz agora? Vou deixar a nossa regrinha aqui para a gente não se esquecer, tá certo? Como é que a gente faz para encontrar o valor do ângulo alfa, tá? Vamos utilizar a relação da tangente, tá certo? Por que a tangente? Olha só, eu tenho o valor, eu sei o valor do cateto oposto, ele mede 1 metro, e o meu cateto adjacente. Em qual dessas três relações aqui eu tenho o cateto oposto e o adjacente? Aqui, ó, na tangente. Eu tenho o oposto e tenho o adjacente. Então, se eu utilizar a regra da tangente, eu consigo pegar os valores. Eu substituo o cateto oposto por 1 e substituo o cateto adjacente também por 1. Daqui, ó, que saíram esses valores, tá certo? Então, vale a pena fazer uma ressalva
sobre funções trigonométricas inversas. As funções seno, cosseno e tangente, ao passarem para o outro lado da igualdade, eles assumem a forma de arco-seno, arco-cosseno e arco-tangente, sendo representadas também na calculadora, a gente encontra dessa forma aqui, né? Que é o seno elevado a menos 1, cosseno a menos 1 e tangente a menos 1. Quem quiser se aprofundar um pouquinho aí nessa questão do arco-seno, arco-cosseno, dá uma pesquisada em funções trigonométricas inversas, tá certo? E aí você consegue explorar um pouquinho mais esse assunto. Então, voltando aqui para a nossa questão, nós temos aqui a tangente de alfa é igual a 1 sobre 1. Então, o que eu quero encontrar não é esse alfa, então eu tenho que isolar ele e vou passar a tangente para o outro lado da igualdade, tá certo? Então, como foi explicado, essa tangente, passando para o outro lado da igualdade, ela vai assumir aqui como arco tangente de 1 sobre 1. Se fizermos essa conta, acharemos aqui o valor do nosso ângulo alfa, 45 graus. Então, é dessa forma que a gente consegue definir o valor do ângulo, que é o pontapé inicial aí para a gente começar a resolução das barras, né, dos esforços nas barras lá da nossa treliça, tá bom? Eu tenho uma força F, tá certo? Botei esse vetor aqui inclinado, ele não está alinhado nem ao plano X, nem ao plano Y, tá certo? Vou chamar essa força de F. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma componente em Y, tá? E uma componente em X. Como é que a gente passa a analisar isso aqui para a gente aplicar as relações trigonométricas? Para a aplicação das relações trigonométricas, deve-se alocar as suas componentes de modo que formem um triângulo. Então, como é que eu faço para fechar um triângulo aqui a ser analisado? Tá certo? Eu vou pegar essa componente que está em Y e vou deslocar ela para cá, onde eu consigo aqui, ó, reparem que aqui eu formo um ângulo de 90 graus. Então, eu posso começar a analisar para definir as componentes Y e X em relação a nossa F, tá certo? Bom, de acordo com esse desenho, vamos supor, tá, que a gente tenha calculado esse ângulo e nós achamos aqui, encontramos um valor de 36,87 graus, tá certo? Só para a gente exemplificar como a gente faria essa decomposição. Bom, em relação ao ângulo, tá certo? Definimos que aqui nós temos o cateto adjacente e aqui nós temos o cateto oposto. A nossa força F, ela fica aqui como sendo a hipotenusa, tá bom? Então, vamos lá. Se eu quiser descobrir o meu cateto oposto, que no caso aqui é a minha componente em Y, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar aqui aonde eu tenho. Eu tenho aqui, ó, no seno, a relação do seno, que é o oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno do nosso ângulo, que é de 36,87 graus, é igual a componente y, que é o meu cateto oposto, sobre quem? F, que é a minha hipotenusa. Então, fazendo aqui o arranjo matemático dessa questão, eu chego à conclusão que a minha componente y é igual a 0,6 vezes f. Da onde saiu esse 0,6? Daqui, ó. O valor do seno de 36,87 é 0,60. Então, eu já encontrei o valor da minha componente em y. Da mesma forma, só que dessa vez eu vou analisar a componente x, que é o meu cateto adjacente. Então, eu caio na regrinha do cosseno, tá certo? Então, eu faço exatamente a mesma relação para
o cosseno e chego aqui no resultado da minha componente x no valor de 0,80 vezes f, que é onde? Da onde veio 0,80? Do cosseno, tá certo? Então, com isso, botando aqui em resumo, eu consegui definir as minhas componentes dessa força F. Então, a minha componente em y vai ser 0,6F e a minha componente em x, 0,8F, tá certo? Bom, se você gostou, curta o vídeo, tá? Dê um like aqui embaixo e fique ligado porque nas próximas aulas, as próximas videoaulas, a gente vai falar sobre método dos nós, método das seções e dicas importantíssimas aí, algumas dicas muito valiosas para resolução de treliças, tá ok? Muito obrigado e continue ligado.